Esse é o Transa Podcast. Frita Frica. Fúria. Ira, raiva, cólera. Entusiasmo, fervor, ímpeto. Exaltação violenta de ânimo. Pessoa fora de si, inconsequente. Força, potência, poderio. Força. Qualidade daquilo que é forte, robusto. Vigor. Agente físico capaz de alterar o estado de repouso. Aquilo, algo frequentemente desconhecido, que faz mover algo ou alguém. Energia elétrica, eletricidade, raios, tempestades, grande quantidade, abundância. A parte mais importante de um todo, o grosso. Na mitologia grega e romana, as fúrias são 3 divindades pagãs, espíritos femininos encarregados de atormentar os mortais a serviço da deusa da vingança. Dentre as 3, nós temos a Megera, que é a personificação do rancor, da inveja, da cobiça e dos ciúmes. Essa divindade castigava aqueles que fossem contra o matrimônio, principalmente aqueles que eram infiéis. Ela afugentava suas vítimas gritando em seus ouvidos suas faltas, fazendo com que apenas restasse aos culpados fugirem eternamente em um ciclo contínuo. Transa. Eu quis começar pela mitologia, porque eu acho que a imaginação, ela é uma ferramenta muito boa para ilustrar as coisas sem corpo. Ou, no caso daqui, eu acho que as coisas que a gente preferia que não tivesse corpo e principalmente que não tivesse no nosso corpo, assim. Eu tô falando aqui dos Cavaleiros do Apocalipse, do que a gente prefere não ver, do que a gente prefere não sentir. Do medo, do pânico, dos ciúmes, da raiva, do ódio, da vontade do outro ser nosso, de amar só a gente, de que aquela pessoa que tá dando em cima da nossa gata exploda. É isso, a gente sente essas coisas. A gente tem dentro da gente uma ira. E não só isso. A gente tem um emaranhado de sentimentos, de inseguranças, de traumas, de ausências, de faltas e de riscos que a gente fica sentindo e recalcando dentro da gente, que vai fazendo com que uma pequena coisa que acontece fora se torne, às vezes, a justificativa perfeita, o buraco perfeito, para a gente extravasar toda aquela água que já estava infiltrada, sabe? Nesse encanamento da gente, assim. Então, às vezes, a mensagem que uma gata manda desavisada para sua namorada se torna o lugar perfeito, o receptáculo perfeito para jogar ali todo o ódio, insegurança e todos aqueles desejos também meio contraditórios e misturados, que mistura com a falta, com o ódio, com a raiva, com o descarrego que você não fez, não sei o quê. Tudo ali numa pequena situação de uma olhadinha, de uma mensagem, de um date que a sua companheira vai ter, que seu companheiro vai ter. Tudo aquilo ali reflete a paisagem que a gente não quer ver, que está dentro da gente, né? E é engraçado porque, dentre esses cavaleiros do Apocalipse, a gente tem os ciúmes, que eu acho que é um dos sentimentos abstratos mais viscerais quando a gente sente, assim. Na verdade, acho que todos esses são, né? Tipo, medo, pânico, raiva, tudo isso é muito destrutivo, né? Quando a gente sente. É físico a coisa, assim. É uma coisa que às vezes a gente nem entende o porquê ou não concorda nem fudendo com o que aquele afeto ali tá fazendo a gente sentir naquele momento. Mas a gente sente e aquilo ali parece que começa a arranhar nosso corpo, né? A devorar a gente por dentro e, de alguma maneira, esses sentimentos também colocam nossas garras para fora, assim. Eles fazem com que essa devoração que vai acontecendo e latejando dentro da gente também se externalize, né? Bem, acho que por isso que eu falo da mitologia, assim, porque eu acho tudo muito curioso, assim, todas as escolhas, até essa coisa do ciclo eterno que a
vítima fica, né? E essa fúria que a forma de atazanar a gente é ficar gritando o que nos falta no ouvido, assim, correndo atrás da gente e a gente fugindo. Eu acho isso uma imagem muito forte, né? Para pensar em algo que vai personificar os ciúmes. Seja esse processo da gente com a gente mesmo, ou seja a gente com o outro, né? Porque às vezes também quando a gente sente ciúmes, a gente fica gritando as nossas faltas sem perceber pra pessoa, assim. A gente fica lá jogando tudo que a gente tem, que a gente nem entende. Até o tesão que a gente tem que não entende e tudo, porque cada ciúmes, cada monstro desse é muito específico, né? Ele vem com a sua digital, com a sua trajetória ali. Já começando agora fora da mitologia, mandando bem uma real, eu achava que eu não era muito ciumenta, assim. Até o dia que eu, que eu senti tantos ciúmes que eu falei assim, se eu não sair daqui agora, eu vou meter a mão na pessoa que tá na minha frente, sabe? Tipo assim, sou super contra a violência, mas tem hora que o ciúme se apodera, e é isso que é muito impressionante, né? O ciúmes é um sentimento tão visceral que a sensação que eu tenho é que a gente vira um monstro mesmo. A gente, tipo assim, eu vou rugir aqui, eu vou fazer xixi nesse poste, eu vou gritar, pedir socorro, eu vou dar um tapa na cara dessa pessoa, sabe? Alguém segura meu brinco aqui, que eu já tô fazendo meu coque, eu vou meter de porrada. É isso, é ridículo, é escroto, é tosco, é errado. Mas a gente sente essas coisas. E eu achava que eu não sentia ciúmes até eu sentir esse bicho dentro de mim, essa força devoradora mesmo. E aí, eu comecei a ver que não é pra fazer sentido. É justamente sobre aquelas coisas que não fazem sentido que a gente vai estar lidando. E aí é engraçado isso, assim, porque quando eu fico tentando pensar o que é que faz com que a gente sinta isso, claro que eu encontro, né, várias respostas ou tentativas de respostas no meu processo, na minha trajetória. Talvez é porque quando eu era criança aconteceu isso e eu aprendi que amor é isso, ou então essa pessoa às vezes me faz me sentir isso. O ciúmes às vezes me ajuda a ver que tem alguma coisa na relação que tá esquisito ou que tá jogando e é pra jogar no amor? Como é que a gente faz isso? Peraí, a gente tá competindo aqui? Não era pra se amar? Uai, me perdi. Mas toda vez que eu vou pensar também, para além do processo individual, daqueles ciúmes, daquela fúria, daquela coisa específica, eu fico lembrando um pouco da ideia que nos foi ensinada sobre o amor. Porque acho que a gente até, se vai estar falando sobre a forma que a gente aprendeu a amar, a gente também está falando de alguma maneira da forma que a gente aprendeu a se relacionar, né? Essas coisas estão andando ali em paralelo, mas hoje eu acho que aqui eu vou focar um pouco na forma que a gente aprendeu a amar. Então, assim, claro que eu tô, né, nessa pesquisa mais focada em entender e pensar na monogamia, mas eu acho que a gente pode aprender a amar bem em qualquer dos dois formatos. Então, monogâmicos que estiverem me ouvindo, acho que também vale para vocês repensar o amor, para que vocês amem melhor, na forma que vocês acharem massa. Mas, enfim, falando sobre a forma que a gente aprendeu a amar, eu fico lembrando muito de um vídeo que eu assisti uma vez que chamava Separação dos Amantes, assim, era um episódio do Café Filosófico com um psicoterapeuta, psiquiatra, médico, teórico e tal, que chama Flávio Gicovati, que é um pesquisador que tem uma pesquisa bem extensa sobre desejo, sexualidade e sobre o amor. E eu lembro que, quando eu assisti esse vídeo, me mexeu muito, assim, porque o Flávio vai falar um pouco, ele cria como se fosse um polo, assim, ele fala do amor romântico, que é esse amor que a gente aprendeu, e de um romantismo por vir. Ele fala que a gente... ele tem uma explicação super interessante, quem tiver interesse assista o vídeo, que é massa, mas ele vai explicando, assim, que socialmente a gente tinha a ideia de amantes, que eram as pessoas que não tinha nem a ver com quem se amava, era a ver com pessoas que se amavam e não podiam ficar juntas, por questões externas, né, sociais e tal. Então, a pessoa, sei lá, a Mana tinha um relacionamento, era casada e tinha um relacionamento com uma outra pessoa, e aí, por causa da conjuntura social, porque divórcio não era aceito, não sei o quê, ela não podia viver aquele amor, então era a separação dos amantes.
Só que acabou que algumas questões morais, sociais foram se apaziguando e a gente continuou separado das pessoas que a gente ama. A gente continuou reproduzindo essa separação. E aí ele vai falar que isso tem muito a ver com uma construção interna. Então essa separação, ela pode até fingir que a separação vem por questões externas. Eu não posso, não deu certo, não era o momento, não consigo, fulano não... Enfim, tanto faz. Coloque aqui o que você quiser. Mas a motivação daquilo era interna, não é externa. E aí é interessante porque ele vai falar que, tipo assim, a gente aprendeu que o amor, ele vem suprir uma ausência. Então, é aquela coisa lá do banquete do Platão, sabe? Tipo assim, 2 seres incompletos que buscam em si se completar. E aí a gente acaba acreditando nisso e o amor, ele se torna esse lugar completo de incompletudes. Ele se torna o lugar repleto de riscos, de medo e de muita angústia e muita expectativa também, né? Porque a gente vai em busca de um outro que ele não tem nem que ser o outro, ele tem que suprir tudo aquilo que a gente precisa. Ele tem que ocupar todos os espaços, ele tá ali ocupando o espaço mais desejado por toda a nossa vida. Desde que a gente nasceu, a gente espera ocupar esse buraco. E aí chega uma pessoa e a gente quer fazer ela caber nisso. Só que é louco, né, a gente começar a amar assim. Só que esse processo não é racional, não é consciente. Isso já está sendo construído há tanto tempo. Pensa, né, quantos filmes, quantos livros, quantas histórias, como você mesmo conta as suas histórias românticas. Está tudo misturado já. A gente já está operando nisso, sabe? A gente já aprendeu a amar só sobre a condição da incompletude e do risco. E aí, Flávio, na pira dele lá, ele vai falar assim, olha, o amor romântico, que é esse amor, Romeu e Julieta, né, que nunca podem ficar juntos, que o destino final de um amor que é muito, muito grande, ou é a separação ou é a morte. Talvez a morte seja a única forma desse amor realmente existir. Porque ele vai completamente para o campo do abstrato. A gente tira também o amor da possibilidade do real. A gente tira o amor do dia a dia. Deixa pro felizes para sempre mesmo. E aí, ele vai opor essa lógica do amor romântico, que ele fala que a base desse amor é a paixão. Então, que a paixão é o amor mais o risco. Aliás, nem é mais o risco. O amor mais o medo. Porque o risco, ele pode estar lá ou não estar. Mas o que vai fazer com que a gente evite não é o risco em si, é o medo, é a covardia, outras coisas. Então, que a gente aprende a amar sobre essa condição. Então, a gente precisa do medo. Se a gente estiver sem o medo, se a gente entender o amor como um lugar de paz, não dá. Porque a gente aprendeu a amar com medo. E aí a oposição que ele faz e a ideia que ele traz e que ele, de alguma maneira, abre uma pergunta ou um desejo ali, é que a gente aprenda a amar em paz. Então ele até fala no final, assim, uma coisa linda, que ele fala que o encontro de 2 seres completos, esse seria o romantismo por vir. E é lindo isso, né? Porque isso vai dizer de 2 pessoas que não estão buscando ali que uma ocupe as ausências um do outro, e também tá falando de um amor que ele parece que ele parte mais do chão do que do ar, sabe? Então, se a gente tira o medo, e eu vou até fazer uma substituição, Flávio, com a sua licença. Eu falaria tirar o pânico, porque o medo, eu acho o medo importante. A gente não tem que viver sem medo, não. A gente tem que viver sem o pânico. Porque o pânico é o que paralisa a gente. O pânico é o que faz com que a gente só funcione pelo medo. Mas, em alguma medida, o medo tá ali, não acho um problema. Porque tem alguns medos que são importantes na vida, são protetores, assim, tipo... Sei lá, uma vez eu tava falando isso com a minha terapeuta, ela falou um trem ótimo, ela, tipo assim, você vai sair na rua de madrugada, no Brasil, sozinha? Não. E esse medo é um medo que me protege. Infelizmente, não queria que isso fosse uma questão, mas... Sendo, esse medo me protege. Então, tem alguns medos que eles estão ali para dizer de alguns limites da gente, do mundo, dos contextos. Mas quando a gente vai só alimentando o medo, ele vai virando muito maior do que a gente, ele se torna um pânico. E esse pânico nos paralisa e faz com que a gente se torne covardes. Isso me lembra até um grande amor na minha vida, assim, que falou um trem lindo quando eu fui dirigir meu primeiro filme, que ele falou assim, o oposto do medo não é a coragem. Então, você pode ser corajosa mesmo se você tiver medo.
que o oposto da coragem seria, na verdade, a covardia, que é quando o medo se torna tão maior que a gente, né? Se torna esse pânico que nos paralisa, que a gente se torna refém dele, assim. E aí ele tava falando isso pra eu ir dirigir o filme mesmo com muito medo. Que é isso, vai toda. E fui. Mas o que eu tô tentando dizer, lembrando disso, é que pensar na não negação desses lugares, dessas fúrias, mas de uma redimensão desses lugares e desses sentimentos que a gente não gosta de sentir, é um bom lugar para começar a tentar lidar com essas fúrias, essas coisas que a gente preferia não sentir. Vou tentar ilustrar um pouquinho mais, vamos imaginar junto. Quando a gente sente ciúmes, ou quando a gente sente medo, pânico, raiva e tal, essas coisas não são um problema a priori. O problema dessas coisas é quando elas tomam conta da gente, quando elas se tornam maiores do que a gente. Então a gente se torna refém do nosso ciúmes, refém da nossa raiva, refém do nosso medo. E o problema seria esse. Seria quando esses sentimentos tomam conta da gente e agem pela gente. Agora, existe uma possibilidade que seria a gente não perder o nosso tamanho para essas coisas. Para isso, eu vou trazer uma outra mitologia, que é a do tarô. Tarô, né? Aquelas cartas que são ferramentas, tilelê, holística. Para quem não é de BH, tilelê é uma coisa meio hippie. Mas tem uma dessas cartas no tarô que é a carta da força. Eu citei ela no primeiro episódio, né? Inclusive quando a gente estava respondendo um áudio que falava um pouco sobre ciúmes. Vou trazer essa imagem de novo, então. Fecha o olho ou dá um Google e pesquisa essa imagem, assim. A carta da força é a imagem de uma mulher que segura um leão pela boca. E eu acho muito foda essa imagem, assim. Primeiro que eu acho foda ser uma mulher, que são esses lugares que não são negados, a raiva, a mulher não pode ser raivosa, não pode ser nada. Mas o que eu acho incrível, para além disso, é que ela não subjuga, ela não escraviza o leão. Ela se une a ele. Ela, de alguma maneira, segura aquilo ali para que aquilo não a devore. Então, ela estabelece um limite para aquilo. Mas ela se une, porque aquilo ali é um poder essencial ali também. Ela não pode abrir mão da força dela, da fúria. Só que ela se une àquilo ali de uma maneira que ela não devore aquilo, não controle, não ignore, né? Não aniquile aquela energia, mas ela também não se torne refém dela. E eu acho que aí tá uma boa chave pra gente lidar com essas coisas que a gente não quer ver. De alguma maneira, olhar elas de frente. Mostrar também o nosso tamanho perante aquela coisa. Segurar esses leões pela boca. E é interessante, agora voltando àquela mitologia que eu falei, é que as fúrias também elas não eram necessariamente coisas ruins. A força, o ímpeto delas era uma busca por uma justiça, por uma coisa massa ali, sabe? Elas defendiam, na verdade, uma série de questões. Tem até um dos mitos lá, onde elas vão atacar uma cidade porque elas estão aflitas com um julgamento, uma coisa assim. E aí Atenas, que é a deusa da sabedoria, ela encontra um caminho de apaziguação por uma injustiça, por uma situação ali que estava acontecendo. E aí ela acalma as fúrias, que aí são recebidas em Atenas, fazem de Atenas a cidade delas e começam a proteger as cidades e os cidadãos de lá, assim. E eu acho isso muito incrível, porque tá ali também, sabe? A fúria, na verdade, ela tá rugindo, ela tá colocando as garras pra fora porque ela tá tentando defender algo. O que é esse algo? Só você, né? E a gente, pensando, desconstruindo, vai acabar descobrindo, porque não dá pra prever também, né, o que vai fazer com que a gente sinta ciúmes. Tem os casos mais óbvios, as situações mais arquetípicas, pra usar esse termo chique, uma coisa que tá fazendo sentido, né, falando de mitologia, mas nem sempre, né? Às vezes a gente tenta se preparar pra caramba pra não sentir ciúmes, chega lá e sente. Às vezes a gente vê a pessoa beijando outra pessoa na nossa cara e fica de boa, mais do que a gente esperava. Só que aí tem uma mensagem, uma curtida, uma fala, um olhar, uma coisa que nos desestabiliza completamente.
E é um pouco isso, assim, a gente não vai ter controle. E o mais difícil, eu acho, até de olhar para essas coisas, para essas fúrias, é porque não são sobre o controle. E não tá nada dado, na verdade. Então, ele dá também um pouco com o caos e com coisas que são difíceis da gente organizar e criar mecanismos que nos ajudam a centrar, a acalmar e tal. Então, é aprender a se acalmar na insegurança. Aprender a criar paz no risco. E isso que é o mais difícil. Beleza. Então, teoricamente, idealmente, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Agora vamos tentar, e eu vou fazer uma tentativa aqui, que é um risco, mas eu vou tentar pensar mecanismos para ajudar a gente a lidar com os nossos ciúmes. Eu acho que eu tô fazendo muito esse episódio, meio que até pra mim, pra eu me escutar às vezes, quando eu preciso que alguém me lembre que eu tô surtando. Sabe quando você tá sentindo ciúmes e tudo que você queria era alguém que te falasse assim, calma, é isso, isso e isso. Porque às vezes a gente tá no nosso processo interno e aí, às vezes quando a gente tá meio que nesse furacão, nessa tempestade, é muito difícil ter parâmetro ou lembrar de coisas que a gente acredita ou lembrar de formas. Então, às vezes, deixar mapeado um pequeno caminho pode nos ajudar. Agora, eu tô falando do meu caminho, né? Então, tem uma coisa que eu lembro que uma ex minha falou, e foi lindo quando ela me falou, inclusive, assim, que ela falou assim, olha, o nosso ciúmes só a gente lida. Então, não tem nada que eu possa falar pra resolver. Ou que você possa ler num livro de autoajuda, e tudo certo, tá? Se quiser ler, tudo bem. Mas, tipo assim, não tem nada. Ou então no Instagram, naqueles posts, não sei o quê. Não tem nenhum recurso, nenhum mapeamento que vai te servir inteiramente. Porque o seu ciúmes, ele sempre vai estar dizendo de você. E só você vai conseguir lidar com ele. É como se fosse uma fúria que só você vê. E ela só ataca você. Na verdade, é o que a fúria é um pouco. Sabe aquela imagem da megera correndo atrás, gritando das faltas? É isso. Então, é você virar pra ela e parar de fugir e falar assim aqui, para, megera, senta lá. Então, não tem caminho pronto. E até os caminhos que a gente escolhe pra gente, não necessariamente eles são fixos e vão dar certo toda vez. Até porque tem dia que a gente tá mais forte, tem dia que a gente tá menos forte. E é interessante também essa fala que essa ex-minha falava, que eu achava bonito, porque assim, não adianta, né? A gente, às vezes, quando sente ciúmes, também busca sempre o externo. Vamos fechar aqui. Não fica dessa forma. Só pode ficar 3 vezes, não pode ficar mais de 3. Só no carnaval. Ou então, pode, mas não pode na minha cama. Pode, mas não pode na sua casa. Tem que ser... Só pode ir se for uma pessoa que você não tenha desejo, não tenha atração, sei lá o que significa. A gente vai buscando, né, controle. A gente não consegue ter o controle daquilo que está dentro, então a gente tenta segurar em qualquer coisa para aquele maremoto que está acontecendo e que a gente está no meio. Mas só a gente vai conseguir olhar para a cara dessa fúria. Só a gente vai conseguir falar com ela. Ela só vai ouvir se há palavras, se os limites, se vier da gente, sabe? É como se só a gente tivesse esse acesso a ela. Então, nada que o outro faça ou deixe de fazer vai acabar com o seu ciúme se você não estiver lidando com ele, assim. Claro que, às vezes, né, tem aqueles botões do pânico, eu acho até uma medida massa. Às vezes, quando a gente está começando, para você, se você estiver começando uma relação não monogâmica, tentando se entender nesse lugar, às vezes é legal e é importante estabelecer um botão do pânico, assim, tipo pequenas ilhas, sabe? Para acolher ali quando você estiver nadando nesse mar aberto. Então, pensar, tipo assim, a gente está experimentando, a gente está começando a se conhecer nesse lugar. Só que se eu não aguentar, se em algum momento eu precisar parar, eu preciso confiar que eu tenho essa possibilidade. Porque às vezes é isso, às vezes vai ser demais. Para mim, eu vou precisar ter um tempo para... Peraí, deixa eu respirar. E é importante, às vezes. Eu acho bom essas coisas, sabe? Eu acho que é uma forma menos abrupta de ter que lidar, porque senão é tipo você mudar da noite pro dia completamente, assim, é difícil, é um processo, né? E no processo, uma parte do processo é a falha, é o erro, é o descanso, é o voltar atrás. E essas coisas são muito importantes, inclusive, para que a gente consiga alcançar os processos e os exercícios que a gente está tentando alcançar, os músculos que a gente está tentando construir, né? Que é aquela coisa, o amor é um músculo que a gente tem que exercitar. Então, tem todo um processo ali. Não é, de repente, pegar 3 toneladas, sabe? O seu braço vai ficar imenso. Não é muito isso. É um processo, é um caminho. Por isso que, às vezes, esses momentos de respiro nos ajudam até a lembrar de que, se a gente precisar parar, tem como.
tem volta, sabe? Não é nada tão definitivo. Então, eu falei que eu ia ser de boa com o date, tive 3 crises de ansiedade. Será que a gente pode repensar? Será que a gente pode esperar? Será que a gente pode, sei lá? Mas aí é pensar que esse botão do pânico, ele é importante, ele pode ajudar, mas ele não pode ser uma muleta para sempre, porque o foco é aprender a andar, né? Aprender a correr, a exercitar, a se sustentar naquele lugar. Então não pode ser tipo assim, não, tudo certo, vamos na monogamia, ou então vamos monogamia e eu vou trabalhar meus ciúmes, tranquilo. E aí qualquer coisinha, botão do pânico, vira um controle, né? Aí fica aí esperto, estamos te vendo. Mas é que às vezes a gente faz isso, a gente até, por não estar conseguindo lidar, a gente fica usando daquele artifício ali que na verdade era para ajudar a gente a ir melhor. E aí não, a gente vai fazendo isso para adiar as coisas que a gente não quer lidar. Trica. Mas enfim, eu vou dizer um pouco de como que eu tento lidar com meus ciúmes. Porque eu acho que às vezes é bom ouvir isso, assim, e às vezes no processo do outro a gente aprende e para pensar, principalmente, em como que a gente vai fazer aquilo. Eu vejo às vezes um processo, sei lá, qual que é a rotina da outra pessoa. Às vezes ali eu falo, nossa, isso aqui eu posso tentar fazer, nossa, que interessante. Adaptar isso para o meu jeito, talvez eu encontre um caminho que me sirva. Mas, de novo, de acordo com os seus processos, o que faz sentido para você. Mas, então, vamos tentar pensar no percurso dos ciúmes. Primeiro, acho que vale a pena pensar no início, né? Como é que o ciúmes opera? Alguma coisa externa vai acontecer. E isso vai ativar alguma coisa, por mais boba que pareça, ou por mais escrota mesmo que seja, acontece e isso ativa uma fúria, uma ira dentro da gente que começa a aquecer, a subir, a ficar latejando ali dentro da gente. E é muito físico, pelo menos quando eu tô sentindo essas coisas, é impressionante como que meu corpo parece mesmo que estão injetando um negócio em mim, assim, e eu tô reagindo, sabe? Meu corpo tá tendo uma reação à coisa, assim, quase uma reação alérgica à coisa. Beleza, isso aconteceu. E agora? Acho que o primeiro passo é deixar de. Eu sei que esse é o mais contraditório, talvez, assim, porque não era pra aprender a lidar com ciúmes? Que porra é essa, né? Deixar de, foda-se, né? E pronto, acabou o podcast, tô brincando. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a gente nega muito esses sentimentos, esses afetos, né? Então, não seguir o primeiro impulso, que é rechaçar a coisa, já é um começo, para que a gente depois consiga lidar melhor com ela. Porque também tem uma coisa, os ciúmes e esses sentimentos ruins, a gente facilmente entra num limbo com eles, assim, que é assim, eu não quero sentir, só que eu sinto, e aí eu finjo que eu não sinto, ou então eu nego ele para que eu não sinta e não lida com ele, e não assuma que eu sinto isso, porque eu acho isso horrível e eu não queria sentir. E a gente fica girando nisso. E aí o que acontece? A gente fica quase que adiando olhar para a coisa e lidar com a coisa, fingindo que a gente não sente, só que na verdade a gente está sentindo e aquilo ali vai acumulando. E aí sim que a gente explode. Então eu acho que é tipo assim, deixa arder, não julga, faz parte. Faz parte dos seus ciúmes, faz parte do seu medo. Às vezes a gente é escrota, às vezes a gente é babaca, uma bosta. Infelizmente, isso acontece, mas faz parte. Não tô falando que é certo, nem que justifica, tá? Mas tô falando que é aquela coisa, né? Tipo assim, a gente tá evoluindo, a gente não tá evoluído. Então a gente não tá essa coisa que às vezes vai conseguir não sentir nada e não, tranquilo. Porque às vezes a gente fica performando isso e o pau dentro da gente continua torando. Mas enfim, então eu acho que é aprender a sentir essas coisas ruins também. E isso faz parte, né? É interessante entender que isso é parte da gente. Eu tô sentindo ciúmes. Eu não queria, ideologicamente é contra tudo que eu acredito, ou eu confio pra caramba na pessoa, mas eu tô sentindo isso. Aprender a sentir essas coisas que a gente preferia não sentir é o primeiro exercício. Eu lembro até que uma vez eu passei muito, muito mal e fiquei 2 semanas, assim, com uma infecção, uma intoxicação alimentar muito grande. Fui várias vezes no hospital porque eu sentia muita, muita dor. E aí chegou, acho que na 5ª vez que eu ia no hospital, o médico virou pra mim e falou assim, não tem nada aqui. Tudo que a gente achou que podia ser já resolveu, já negociou, você tá sentindo muita dor e a gente já não tem nenhum motivo aparente aqui do que é. A gente vai te dar um remédio, eu já tava tomando um remédio muito forte, mas não tem mais o que ser feito, pelo menos por agora, a não ser que apareça mais alguma coisa. E aí eu lembro que o médico saiu do quarto, assim, e a pessoa que tava comigo falou assim,
você vai ter que aprender a sentir sua dor. E eu nunca esqueci dessa frase, porque era isso, eu não estava sentindo a dor, eu não estava deixando eu sentir aquela dor. Qualquer cólica, qualquer dor que eu senti, eu desesperava, sabe? E eu queria parar de sentir aquilo, então tinha que ir, tinha não sei o quê. Na verdade, aquela dor, eu tava falando de medos, de várias coisas, de várias coisas que eu tava ali, né, vivendo aquelas 2 semanas, e que ali, qualquer dorzinha, eu já desesperava com ela. E isso fazia com que eu não sentisse minha dor. E não tinha mais o que resolver. Eu tinha que parar e sentir. E aí eu lembro que eu fui pra casa, meio que bosta eu ter que sentir isso. E eu lembro que eu concentrava muito quando eu sentia a dor. E era tão interessante porque eu fechava o olho, respirava fundo e ficava sentindo ali muita dor. E no início era muita dor, mas depois a coisa ia se transmutando, se tornando quase abstrata. E aí não é que eu parava de sentir a dor, mas ela se tornava outra coisa. De alguma maneira eu comecei a me acalmar. E essa calma me deu mais recurso para lidar com essa dor. Com o tempo ela foi passando e transmutando, né? Mas enfim, então acho que o primeiro passo é esse. Meio que junto com esse primeiro passo, um segundo passo, só que aí é muito uma coisa que eu faço, assim. É se eu não tô dando conta de lidar ali, naquele momento com aquela situação, eu não me obrigo a isso. Então, assim, eu tô numa situação que tá muito ruim pra mim. Eu tô numa festa e aí a pessoa que eu tô tá, sei lá, flertando e aquilo ali naquele momento é difícil pra mim. Se eu conseguir ficar ali numa boa, beleza. Só que se eu não conseguir ficar, eu vou tentar me respeitar um pouco naquele momento, até para eu poder sentir essa dor. E sentir essa dor sem ter que fazer com que os outros sintam ela por mim. Nem sempre eu consigo fazer isso, tá, gente? Eu sei que eu tô falando aqui como se eu tivesse atingido o Nirvana. Fala isso pra quando ela tá com as mãos na cara de alguém. Tô brincando. Mas eu tô falando, tipo assim, eu não sou um ideal disso, nem ninguém é. Eu tô falando o que eu tento fazer e isso batendo cabeça comigo mesma, assim, porque eu tô tentando exercitar esse músculo também. E às vezes eu consigo mais ou menos, às vezes eu não consigo nem fudendo. E é isso. Porque não é fácil. Eu também não queria ficar aqui falando uma coisa que parece que, é tão tranquilo, ela é tão legal, ela é tão querida. Como é que a Rita ali falava? Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Se fuder, sabe? Chata paca. Mas enfim, então não é isso, é difícil. E eu tô falando aqui, mas isso às vezes é questões de segundo na sua cabeça, né? E aí até lá você já tá com a mão na cara de outra pessoa. Então, às vezes não dá tempo. Mas, tentando, quando a gente vai se esforçando, uma coisa que eu tento fazer é me permitir um espaço pra lidar com aquilo. E aí, isso é difícil, por quê? Teoricamente é só sair da situação, né? Se retirar dali. Mas, às vezes, vira uma cena. A gente tá numa festa, ficou uma merda, vira pra pessoa e fala assim, eu tô indo embora. E aí, porra, sabe? Acabou com a noite daquela pessoa. Você finge que não falou, mas na verdade você deu um tapa na cara da pessoa, né? Você deu, assim, jogou uma culpa ali pra ela se remoer ali com aquela culpa, sentir que tá errada. E na verdade ela nem tá. Mas, ou pode estar também, vai depender da situação, né? Mas eu tô falando só que, tipo, ali é jogar pro outro a coisa, assim. Eu tento, na situação que eu tô, com as possibilidades que eu tenho naquela situação, eu tento criar um pequeno espaço pra mim. Se eu consigo sair daquela situação e é o que eu tô sentindo, beleza. Se não dá, senão vai virar uma super cena, eu às vezes tento me afastar um pouco. Deixa eu ir dançar ali com minhas amigas. Deixa eu ir, sei lá fora, beber uma coisa, sei lá. Deixa eu me dar um tempo pra respirar. Para tentar me acalmar, porque é isso, a gente está falando de uma coisa que vem muito física no corpo. Então, você reage, você sente e você vai reagir. Então, às vezes, se dá um espaço, é criar também um distanciamento para que você consiga ter uma perspectiva da coisa. Porque ali você está no meio do furacão. É muito difícil ter perspectiva quando você está no meio de tudo que você está sentindo. E lembrando, né, que vem junto vários fantasmas, várias coisas que podem nem ter a ver com a situação específica, mas aquilo ali virou um gatilho para um tanto de coisa. A terceira coisa que eu consigo fazer, e aí é quando dá, né, gente? Tipo assim, pode ser na hora? Pode ser uma semana depois? Pode ser depois na terapia, depois chorando, hospitando com as amigas? Pode ser. Quando você sentir que você consegue, quando você se acalmar um pouco e conseguir pensar nisso, eu tento olhar para os meus ciúmes. Eu tento realmente sentar e olhar
pro meu ciúmes, assim, tipo, de frente a frente, sabe, com ele. Eu tento perguntar pra ele, assim, tipo assim, o que tá pegando? Eu tento analisar a situação, e isso é melhor feito quando você tá com uma cabeça um pouco mais fria. Porque, às vezes, na hora da intensidade, a resposta vai ser, é porque aquela filha da puta tá dando em cima do não sei o que, sabe? Então, às vezes, tem que ser num momento que você consegue, de fato, tá na terra. Mas aí eu tento olhar para aquilo, acender a luz do quarto. Sabe quando aquela frase, tipo assim, eu tô com medo do monstro que tá debaixo da minha cama? Quando tá tudo no quarto, escuro, à noite e tal, aquilo ali vai tomando um tamanho muito maior do que às vezes tem. Aquilo ali vira uma destruição do amor, da vida, a relação acabou, aquela pessoa vai me trocar e vai casar e vai ir pra puta... Sabe? Tipo assim, vira tudo fantasia. Eu vou ser abandonada, eu vou ser não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente levanta e acende a luz do quarto pra olhar debaixo da cama. Que aí, mesmo que tiver um monstro lá embaixo mesmo, eu tenho certeza que vai ser mais de boa do que o monstro que você inventou na sua cabeça. Eu acho que é bom esse momento de você tentar analisar a situação por inteiro. Então, beleza, senti, me permiti sentir, me dei um espaço, um tempo para sentir, para processar aquilo, para pensar um pouco antes de agir. Aí, quando me acalmei, tentei olhar e analisar o que aconteceu e ver o que aquilo ali afeta em mim. Por que aquilo ali me fere? Será que é por uma insegurança? Será que é porque isso aconteceu no meu último relacionamento? Será que eu tô com medo? De quê? E que medo é esse? Qual que é a pior coisa que isso pode acontecer? Qual que é a coisa mais de boa que pode acontecer? Enfim, eu tento entender o que essas fúrias estão me dizendo. É aquilo. Vira de costas e fala assim, então aí, Fúria, me fala aí dessas faltas, vem pra cá, vamos conversar. Aí, eu agora tento pensar outras perspectivas que podem me ajudar a alcançar outros equilíbrios para esse tanto de densidade que eu tô sentindo. Então, beleza, medo. Tem essa super narrativa que você fez, que a pessoa que ela tá flertando na festa é o amor da vida dela e vai me deixar, não sei o quê. E olha que você tá aqui, ó, todo o meu discurso não monogâmico foi por terra, eu desconstruí tudo que eu tô construindo pra mim, que bosta, aquele textinho todo. Só que aí eu começo a pensar, tá, isso é uma opção, mas tem outras opções também. Às vezes, pode ser só uma ficada. Às vezes, pode ser isso mesmo e ela ainda querer ficar comigo. Às vezes, vai ser uma situação que eu nem consigo imaginar, que eu nem consigo prever. Às vezes, elas estão se olhando porque elas nem foram com a cara uma da outra. Enfim, eu começo a tentar arrumar outras narrativas na minha cabeça, para que eu não tenha só uma, porque senão eu fico obcecada com uma história só. E ela vira a verdade, eu vou alimentando só um lugar, e aí eu vou inflamando, aumentando o meu medo, o meu ciúmes e tal, que é isso, sabe? Eu vou só dando nutriente por esse leão me comer. Gente, tem hora que a gente vai ter a perspectiva, tipo assim, não, tá tudo certo, e lembrar das coisas que a gente acredita, que a gente tá tentando construir, né? Tipo assim, tá tudo bem se a pessoa desejar outra pessoa, tá tudo bem se ela amar outra pessoa, isso não quer dizer que eu vou estar em risco, isso não quer dizer que ela não vai querer estar comigo se ela amar outra pessoa, ou se ela se apaixonar, ou se tiver com tesão com outra pessoa. Às vezes também, quando a gente vai tendo mais vivência, a gente vai lembrando, tipo assim, mas eu já me apaixonei por outra pessoa e continuei com a pessoa que eu tava. Eu já me apaixonei por 2 pessoas ao mesmo tempo, eu já amei mais pessoas ao mesmo tempo, eu já fiquei e não foi nada, eu já fiquei e foi alguma coisa e isso não abalou a outra relação. Enfim, a gente vai, tem hora que a gente, né, vai trazendo nosso repertório, outras vivências que a gente teve, outros casos que a gente escutou, enfim, a gente vai usando isso como perspectiva. E às vezes também as perspectivas que a gente vai usar são umas que são tudo que a gente queria acreditar, tipo assim, não, às vezes nem era nada, era só review, uma amiga da escola, enfim. Usa o que você precisar, tá? Nesse momento, o importante aqui não é exatamente qual discurso você está criando dentro de si, mas o fato de estar pensando outras possibilidades para além daquela que seu medo quer que você acredite. Você vai perceber que isso vai te dando uma acalmada. Aí eu acho que agora um caminho é organizar um pouquinho tudo isso que está dentro de você e conversar com a pessoa que você está se relacionando. Por quê? É muito importante que nesses momentos você e a pessoa estejam fortalecidos. Ou você e as pessoas estejam fortalecidos. Porque seja num relacionamento não monogâmico, aberto, fechado, entreaberto, o que vocês quiserem, se você tiverem ali, de alguma maneira, firmados em si um solo, um território, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil confiar na pessoa e ficar tranquilo. É quase como se você também dividisse a responsabilidade ali.
eu confio na pessoa, então eu não preciso saber de tudo, eu não preciso já entender se ela tá apaixonada, se ela não tá, se ela tá desejando, o que ela vai fazer com isso. Eu confio que a pessoa vai me trazer o que for preciso, ou o que a gente combinou, o que a gente construiu nesse território do nosso amor ali. Um barango mais interessante. Tipo, sabe? Então, é confiar nesse processo. E aí, você não tem que resolver tudo sozinho, você não tem que controlar todo o afeto seu e da outra pessoa sozinho, e todas as expectativas e coisas que podem acontecer. A coisa também sai um pouco do seu controle e aí a gente acaba ficando um pouco mais calmo. Porque é isso. Quando a gente entende que talvez a gente não vai conseguir controlar tudo, é o que a gente pode fazer, sabe? O que não tem remédio é remediado. Tá, então a gente tem que, de alguma maneira, entregar. E quando a gente pode conversar com a pessoa, quando a gente pode trocar ali, expor as nossas vulnerabilidades e pensar juntos e compartilhar e sente que a pessoa está ali junto, não para viver o nosso processo por nós. Porque isso é um cuidado também. Às vezes a gente vai comunicar e, na verdade, a gente está só passando o problema para outra pessoa, né? Não é isso. Ou então responsabilizando a pessoa por uma coisa que é nossa. Lembrando que o nosso ciúme só a gente lida. Mas se a gente pode ali, a gente sente que a gente tem um processo de acolhimento, um lugar onde a gente pode sentir todas essas coisas e que a gente pode construir um processo de acordo com o nosso ritmo. Isso é importante. Porque, às vezes, uma angústia que vai dando na gente é porque a gente sente que a pessoa está num ritmo muito diferente do nosso, ou está mais resolvida, ou está mais forte, fortalecida que a gente, e a gente ainda está no meio de um processo do que para ela seria o inteiro. Então, nessa diferença tão grande de ritmo, às vezes é bom entender que a pessoa também tá ali com a gente, sabe? Ou então ela consegue, às vezes, desacelerar um pouco pra gente alcançar um pouco, e enquanto isso a gente tá se esforçando pra se acelerar um pouco, pra também ir junto com ela, né? É legal perceber que a gente tá construindo um ritmo juntos que respeita o ritmo e o corpo e os limites das pessoas, todas as pessoas que estiverem envolvidas nessa relação. Aí, beleza, conversem, tentem encontrar, rever, repensar, se dê tempo também para digerir tudo e vai lidando com as coisas aos poucos. Acho que um conselho aqui também, sei lá já qual número que é, mas, tipo, espera a coisa acontecer para lidar, porque às vezes a gente tenta antecipar tudo, a gente acha que a gente vai conseguir prever exatamente o que vai acontecer, e às vezes é só nóia na nossa cabeça. E aí tem uma coisa engraçada, assim, tipo, uma vez eu lembro que eu tava conversando com uma amiga que tava começando a pensar na monogamia, e ela falou assim, amiga, como é que eu faço? E se a pessoa ficar com outra pessoa, e se ela se apaixonar, e se ela casar com outra pessoa, como que eu vou fazer? Eu quero respeitar aquela coisa toda, né? Aí eu falei assim, não dá pra você prever, o melhor e o pior é esse. Não dá. Você pode tentar se preparar e se organizar inteira pra falar assim, na verdade ela vai se apaixonar com outra pessoa e começar a namorar. E isso pode nunca acontecer. E você pode criar todo um cenário e uma angústia, uma ansiedade pra sofrer antes de uma coisa que nunca vai acontecer. E às vezes o que você menos espera é o que acontece. Então, assim, não vai ter como você controlar, então tenta viver o que tá acontecendo. Tenta focar no presente. Às vezes foi só uma olhada. Lida com a olhada primeiro, antes de achar que é o amor da vida, imaginar a casa com 4 cachorros com a pessoa. Calma, vamos por partes. E aí, isso tem a ver também com um dos conselhos que eu acho mais importantes. Trica. Uma hora você vai ter que deixar ir. E você não vai ter que responder tudo. Você não vai dar conta de tudo. Parte dessa matéria, dessas fúrias, é o não visto, é o confuso, é o caos. E parte de uma forma da gente lidar e apaziguar elas também é estabelecer um limite ali. Beleza, eu não vou focar nisso mais. Eu vou parar de pensar nisso. Eu vou me distrair, E às vezes, para isso, a gente vai ter que usar mecanismos que nem sempre são tão louváveis, assim. Tipo assim, eu não vou pensar nisso porque isso já tá me deixando louca. Já processei, já me dei tempo, já deixei arder, já pensei em solução, já conversei e tal. Vai ter uma hora que esse pensamento vai continuar insistindo na sua cabeça. E você vai ter que estabelecer um limite para ele. Tipo assim, eu não vou focar energia nisso mais. Porque não vai ter o que resolver. Até porque, às vezes, são feridas tão profundas que elas também não vão se resolver do dia para a noite, não. E, às vezes, mesmo com tudo certo, ainda vai doer, ainda vai arder. E, às vezes, é só deixar ir e parar de focar nisso. Sei que é meio frustrante isso, mas dá muito certo, às vezes, assim, tipo... Às vezes, sei lá, a pessoa que você tá se relacionando tá num date e
e você tá louco com isso, e aí, beleza. Já aconteceu algumas vezes, vocês conversaram, tentaram resolver, mas beleza, vamos viver isso. É o que eu acredito, é o que eu tô construindo. Ou então, pra você que é monogâmico, às vezes não é nem isso, às vezes é tipo assim, a pessoa tá saindo com os amigos, e você tá tipo assim, isso me deixa inseguro por algum motivo, ou a pessoa não tá respondendo no WhatsApp, tá viajando, sabe? Tipo assim, tá viajando, tá vivendo coisas que você não tá vendo e tal. Então, tem um mistério ali também que alimenta os nossos medos. E aí, você pensa, conversa, liga pra amiga, pro amigo, não sei o quê. Vai ter uma hora que você vai ter que tirar o foco disso e deixar isso pra lá. Ou, é isso que eu podia fazer, é até aqui. E agora eu vou parar de pensar nisso e entregar, seja o que vier. E parar, vai se distrair, vai. Tem hora que a gente vai conseguir fazer isso numa meditação, massa, no yoga, né? Nas coisas mais louváveis. E tem hora que vai ser enchendo a cara numa série do Netflix, gente, sabe? Tem hora que vai ser sair pra dançar e rebolar pra caramba, pra gente distrair, e é isso. Ligar pra uma amiga e ficar conversando, fazer um exercício pra dar uma suada, uma adrenalina, socar umas coisas, já que não posso socar os outros. Mas é isso, sabe? Às vezes é deixar a coisa ir. Não vai ter como controlar, e a gente vai ter que deixar ir. E aí, só acho que para fechar assim, tem uma coisa bonita e importante nisso também, para naquela ideia que Flávio fala, né, do amor romântico e tal, que o amor romântico que a gente aprendeu é um amor também que centraliza toda a nossa energia em uma pessoa só. Então, ela é a nossa ausência, né, a completude que é do nosso ser incompleto, e ela acaba tendo que ocupar todos os espaços. É os espaços da amizade, tal, da saída, do trabalho, tudo. Aquela pessoa vira tudo na vida da gente, sabe? E por isso que é importante também, às vezes, descentralizar. Isso é um grande pilar da não monogamia, eu acho, assim, que é tipo, o amor romântico não é o grande centro da sua vida. A gente fica, às vezes, alimentando, né, comédia romântica, conto de fada e tal, a buscar sempre o grande amor da nossa vida. E parece que quando isso acontecer, resolveu tudo. Mas a nossa vida é muita coisa. É amiga, é amigo, é família, é trabalho, é piras, é hobby, é ficar à toa, é fazer coisa que a gente gosta, fazer coisa que a gente não gosta, é burocracia. É um tanto de coisa, gente. Então, assim, é importante, inclusive, quando um amor chega, a gente não focar e toda a nossa energia, todo o nosso dia a dia, tudo nosso, naquela pessoa. Porque aí, se tem qualquer coisa com essa pessoa, você perde tudo, você perde todo o chão, porque toda a sua casa, toda a sua base está construída num lugar só. É diferente se, por exemplo, você continua alimentando sua relação com os seus amigos e amigas, que são grandes amores da sua vida também. Se você tem ali sua rotina, seu trabalho, que é independente da pessoa que você está se relacionando. Se você tem hobbies e interesses que, às vezes, não vão ter a ver com aquela pessoa. Se você, às vezes, sai só com você, tem um momento só com você. Se morar separado, às vezes, é até mais fácil, mas se morar junto, é importante você ter uma parte da vida que seja sua, só sua. Porque isso vai te fortalecer e te dar pontos de apoio para qualquer coisa que você viver. E para que você também não tenha que despejar toda uma existência e uma expectativa e tal num lugar só. Porque aí é injusto com você, com a pessoa e com os seus sentimentos. A gente é muita coisa e é importante a gente continuar nutrindo essas muitas coisas. O amor romântico, sexual, é muito importante. Mas ele é um só dos amores que a gente tem. E acho que isso ajuda também, ainda mais quando a gente vai precisar dar uma distraída. É bom lembrar que a gente tem outros amores, outras paixões, outras coisas que nos movimentam. E esses outros amores vão nos ensinar também a abrir mais espaço para outros amores, às vezes até românticos e sexuais, entrarem na nossa vida. Porque a gente nos entende e entende os outros que a gente ama como seres inteiros. Então, acho que é isso. A gente está buscando uma visão romântica que está por vir. Por hoje eu termino aqui e até o próximo episódio.